Olá pessoal, hoje é sexta-feira, sextou, dia 26 de dezembro. Começa por aqui o Jornal Últimas Notícias, com a apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, o Jornal Últimas Notícias começa por aqui, o nosso bloco Entendendo a Política também. As eleições 2026 já iniciaram. No tradicional pronunciamento de Natal, Lula voltou a defender as pautas populares. Lembra que eu falei que nessa época os políticos iriam voltar com promessas demagógicas, vazias, as propostas sem pé nem cabeça? O PT começou, né? Promessas de uma vida melhor desde 2002. Lembra quando Lula entrou a primeira vez? Você deveria ter comido picanha em 2003 já, né? E até agora a situação é a mesma. Sem saúde, sem segurança, sem infraestrutura. Ou você não vê que todo ano falta médicos nos postos de saúde, remédios, ou que todo ano aumenta os homicídios e roubos em geral? Ou você ainda não vê que as cidades estão aumentando, ficando com os mesmos canos de escoagem hídrica e aumentando a população? E daí vem a chuva, e cada chuva que vem um pouco mais forte inunda vários bairros. São questões que devemos botar na balança. Bom, voltamos ao pronunciamento de Lula. Em vez de fazer um discurso de Natal, usando a premissa de renovarmos a fé, a esperança, ele usou a mídia gratuita para adiantar quais serão os pontos principais de sua campanha. Na realidade ele tem que fazer isso. Isso é uma estratégia dele bem feita, porque nas mídias sociais ele não tem muita aderência. Então, quando fala assim, nessas questões aí, ele é bem faceiro com essas questões, né? Porque ele sempre acerta. Porque ele fez do pronunciamento de Natal um palanque político. A primeira questão que nós vamos analisar, e ele defendeu muito, é a escala 6x1, ele quer que saia essa escala. Ele usou essa narrativa sem apresentar quaisquer condições para que ela funcione. Pois se o descanso for maior aos trabalhadores, as empresas vão produzir menos. O governo arrecadará menos, as prefeituras também, governo federal e estadual também. As empresas terão que demitir trabalhadores, para cumprir suas obrigações, pois as altas cargas tributárias massacrarão novamente os empresários brasileiros. São questões delicadas para nós analisarmos. Ele apenas comentou que o trabalhador merece mais descanso, maior descanso para a sua saúde mental, que seja melhorada a sua saúde mental, uma questão que não é viável nesse país. Não estou falando que o trabalhador não mereça ganhar um dia a mais de descanso. Mas para o empregado é bom. Mas para as empresas, pelo menos ele não apresentou nada de concreto para que essa ideia dê certo. Ainda estamos esperando, aquela situação da picanha, da campanha passada, que não aconteceu. E nem é da picanha, uma melhora da situação do trabalhador brasileiro. No início do mandato Lula, a picanha custava R$ 68 ao quilo. E agora ela custa de 90 a 130. Quase dobrou, Dependendo do local que a gente compra, sim. 130. Estava vendo hoje em um mercado grande aqui de Bento Gonçalves. E isso nem é sobre o preço da carne, é sobre a situação do poder aquisitivo da população de menor renda, dos eleitores de Lula.
Os eleitores que ele passa conversa todo ano, ele não. Todo o pessoal passa conversa todo ano, né? Todos. Voltamos a falar dessa escala, então, 6x1. Você já se deu conta? Em média, 40% da população brasileira que pode trabalhar tem carteira assinada. Só 40%. 60% estão na informalidade. Isso é porque é muito caro contratar. Sem contar que férias de 30 dias mais 30% de abono, né? 1/3. O empregador paga aí 40 dias. Bom, 40 dias de folga remunerada. Situação que não se encontra mundo afora. Nos Estados Unidos, é o patrão empregado que vê aí, você vai ter 10 dias, 20, 30. Tem, eu acho que é no Peru, que tem 15 dias de férias por ano. Tem alguns que começam com 10. Não estou dizendo que o brasileiro não merece ter 30 dias de folga e 30% de férias remuneradas para ele gozar as férias dele. Eu só estou dizendo que o governo não ajuda nada as empresas nessa questão. Se o trabalhador custa aí 2.000 de salário mensal, a empresa paga 4. Você já pensou nisso? A situação vai afetar estruturalmente as bases dessa nação. Vai jogar mais trabalhadores na informalidade e, por consequência, terão que aumentar mais impostos, né? É um círculo vicioso, será que ele não vê? Ele fala essas ladainhas para a galera votar nele, mas não é viável. Não é viável para o governo, não é viável para o empresário que vai parar de contratar. Esse é o nosso bloco político de hoje, então. E falamos aí que o presidente usou de palanque, né, a mensagem natalina, em vez de pedir aí um ano melhor, pedir uma oração, sei lá, né? Foi fazer palanque político. Bom, vamos falar agora de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Tá aí, pessoal, começamos a falar do tricolor gaúcho, que está bem próximo de anunciar a volta do atacante TT. O jogador e o clube já chegaram em um acordo bem favorável. Agora só falta o Grêmio fazer aquela proposta ao time grego, né? Onde o TT, ele pertence, né? Que tem os direitos do jogador. A princípio será uma proposta de empréstimo, né? Com opção de compra de 4 milhões de euros. Ao final do contrato, o Grêmio ofereceu quase 2, né? 1.800.000 euros para o empréstimo até o final do ano que vem. Sim, é a grana que a direção tem no momento para investir no atacante, né? Porque precisa de um atacante. O atacante já está em solo gaúcho. Veio direto, né? Quer sair lá da Grécia. A previsão é que o anúncio ocorra antes do final do ano. A saída mais provável que nós temos até agora é de Franco Cristaldo. Ele é um jogador que não estava mais agradando a direção gremista e estão esperando uma proposta. E a primeira proposta que chegar, que agradar os olhos, aí o Franco vai para outro time. O Internacional está tentando fechar a contratação de Fabinho Soldado. Faz tempo que a gente já está falando isso, né? Ele será o novo diretor executivo e ele precisa estar no clube para que as contratações comecem. As conversas estão bem avançadas, ainda tem um impasse aí em relação a valores, né? Mas as expectativas são grandes. Caso não haja acordo entre as partes, o Inter vai ter que optar pelo plano B. Promover Felipe Dalegrave, né? Ao cargo, vai promover ele, né? Felipe. Esses negócios com mais
prioridade tem que acontecer logo, até hoje, pois a galera tem que dar sequência nas novas contratações. O Inter tem que se puxar, né? E ele acaba de oficializar a saída de Luiz Otávio para o Orlando City do futebol americano e dá mais um fôlego financeiro para o Internacional, que todo mundo sabe aí das sérias dificuldades financeiras que o Inter está passando. Bom, essas são as notícias do futebol Grenal deste final de semana. Segunda-feira a gente volta com mais. A Natal Fitness é quem dá aquele apoio ao Jornal de Umas Notícias no Bloco Esportivo. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, as rapidinhas do Jornal de Umas Notícias. Vamos começar com as rapidinhas, né? Esse foi o Bloco Esportivo. Agora vamos falar aí. Temos a informação parcial, que próximo à Ponte Ernesto Dornelles, aí no Rio das Antas, tem um deslizamento de pedras neste momento que eu estou gravando, né? Estamos apurando mais notícias, pois a via estava liberada nos dois sentidos. Qualquer informação nas nossas redes sociais aí, nós estaremos informando aí, tá? Outra rapidinha, né? O ex-diretor da Polícia Federal, o Sidney Vasquez, foi preso hoje de manhã no Paraguai. Ele estava fugindo aí de um mandato de prisão aí. Ele era esperado aí pela polícia, agora acho que vai ser guardado, né? Ó, na Freeway, em direção à praia, o movimento é intenso, pessoal. Os motoristas enfrentarão vários quilômetros de lentidão. Então a dica sempre foi, né, deixar para viajar na madruga. Além de ser mais fresquinho, o movimento não é tão grande. E a última aí das rapidinhas aí, você que precisa de uma grana, o saque aniversário do FGTS começa a ser pago na segunda-feira. Gostou? É isso aí. Bom, essas foram as rapidinhas. Vamos para as informações mais extensas. Depois do ex-presidente Jair Bolsonaro passar ontem por cirurgia, a expectativa é que ele fique aí uma semana de recuperação. De acordo com a equipe médica, o procedimento ocorreu dentro dos conformes, né? Dentro do previsto. O procedimento durou 3h30 e no início da tarde ele já tinha sido retirado da unidade de terapia intensiva, porque foi ontem de manhã essa operação, e foi levado para um leito convencional. O boletim médico destaca que a partir de agora deve seguir os cuidados pós-operatórios que envolvem o tratamento para a dor, né? Fisioterapia motora também deve fazer, né, para manter a massa muscular. O boletim médico é assinado por 4 profissionais que se classificaram a cirurgia como um sucesso. O cardiologista que acompanha o ex-presidente vai receitar um remédio para diminuir os soluços. Sabe que ele teve muito problemas com os soluços nesses últimos dias. E sim, sem os soluços ele se recupera melhor da cirurgia, né? Caso a medicação que ele receba não for eficaz contra o soluço, será aplicada uma anestesia no nervo frênico no diafragma. Aí sim conterá os soluços. Antes de sabermos todas as informações que do ex-presidente, né, o filho dele apresentou uma carta. Deixa eu mostrar aqui.
Olha aí, a carta é escrita de próprio punho pelo seu pai, Jair Bolsonaro. E no texto, como vocês podem ver, o Bolsonaro reiterou que indica seu filho como pré-candidato à presidência da República em 2026. O ministro acusador do caso permitiu que familiares visitem Jair Bolsonaro no médico, né, enquanto ele estiver ali. Bom, vamos para o bloco comercial da Harmony. Daqui a pouco a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dão aquele apoio ao jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar para vocês agora um projeto do governo em relação às Big Techs. Ela ficou mais uma vez parada aí no Congresso e o projeto que Lula quer arrecadar mais uns pilinhas em relação à regulamentação das Big Techs vai ficar para o ano que vem. Segundo o Legislativo, a proposta só não foi apreciada por falta de tempo. Eu acho que o Hugo Mota e a galera ali em cima, eu acho que tá meio queimada com o Lula, hein? Acho que por isso que não foi votada. A proposta essa de Lula é de extrema importância, pois vai chegar a mais uns din-dins para o governo tampar esse rombo, né? O governo tanto precisa dessa grana. E na visão do presidente Lula, as Big Techs, elas monopolizam o cenário digital. Não entendi o que ele quer dizer com isso, né? As empresas bilionárias estrangeiras que levam a grana do país para fora. É isso que ele não quer, hein? As empresas como Google, Meta, Microsoft e Apple, segundo Lula, elas acabam roubando o cenário digital. E roubar ele sabe bem, né? Bom, com recursos bilionários, um exemplo prático governista é o caso do sistema operacional do Android, que já vem aí de fábrica atrelado ao Google. E para isso, Lula pensa que a competitividade é baixa. Mas quem é que vai competir com o Google, Lula? O plano do governo será uma série de medidas que as Big Techs terão que implementar para continuar trabalhando aqui no Brasil. Bom, resumindo, se as empresas não pagarem mais imposto ao governo, o governo vai dar uma travada no uso do Google. Por exemplo, aqui no país, né? Você já pensou nisso? E quando Lula estava querendo implementar o mesmo sistema de internet da China, você achava que ele estava brincando? Nananina, não. Já não podemos nos expressar livremente. E agora vai ter esse problemão todo? Será que Lula vai achar uma empresa que possa rivalizar no mercado com o Google? Começa aqui a perda da liberdade de expressão no Brasil. Bom, vamos respirar um pouco, né? Em relação à segurança pública, um homem de 23 anos foi preso por tráfico de entorpecentes na tarde dessa quarta-feira, dia 24. No São Branel, né, em Bento Gonçalves. Na véspera de Natal, né, a criança foi presa. A ocorrência foi registrada por volta das 16h15. De acordo com informações apuradas, a prisão ocorreu durante o patrulhamento ostensivo realizado aí pela equipe da Rocan. Conforme relatos policiais flagraram o momento que o suspeito realizava a comercialização de drogas. Tava vendendo o bagulhinho, né? Às 4 horas da tarde.
Após a abordagem foram encontradas com ele. Deixa eu mostrar aqui o que foi encontrado com esse meliante. Ó, dá uma olhada aí. 82 porções de cocaína totalizando 134 gramas. Ainda segundo os dados informados, também foram apreendidos 2 aparelhos celulares, balança de precisão, uma pochete com dezenas de embalagem tipo Ziploc. É isso, né? Geralmente utilizada aí para o fracionamento dos entorpecentes. A direção... Diante dessa situação, o homem foi detido e encaminhado com o material apreendido para a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e demais procedimentos legais. Deixa eu tirar aqui da frente essa aqui, ó, porque eu quero falar para vocês dessa imagem de fundo. Esse é o Imperador Constantino. Por que resolvemos colocar o Imperador Constantino no jornal de hoje? Foi ele quem normalizou a comemoração do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. O Imperador Constantino I. Na realidade, ele foi o idealizador da ideia. Mas ele morreu no dia 22 de maio, no ano de 337 da Era Moderna. E quem tomou o seu lugar foi o Papa Júlio I. E na realidade foi na mesma época, né? Quando ele morreu, o Papa Júlio já tinha essa ideia que o Constantino tinha dado para ele, né? De decretar a data de 25 de dezembro como Natal, como nascimento de Jesus. Então morreu antes Constantino e o Papa Júlio foi e contemplou essa data. Constantino foi o mesmo, sabe quem foi esse cara aí? Esse que foi o cara que convocou o Concílio de Nicéia. É o Concílio de Nicéia que separaram os livros que iriam para a Bíblia e os que não iriam para a Bíblia. Foi esse aí. Nicéia fica aí na atual Turquia. Então, no dia 25 de dezembro era comemorada uma festa pagã em homenagem ao Deus Sol. E o Papa Júlio, junto com o Constantino, então, na realidade, resolveram dizer que é o dia do nascimento de Jesus. Mas, na realidade, a gente sabe que não é essa data, né? Mas ele queria extinguir essa festa pagã e conseguiu. Pois podemos fazer as contas. Eu fiz as minhas contas, na realidade. Acho que até já falei para vocês aqui. Maria, mãe de Jesus, né, ela foi visitar a sua prima, que daria luz ao primo dele, né, o primo de Jesus, João Batista, quem batizou ele. E a mãe de João Batista já estava grávida. A mãe de João Batista, a Maria Isabel, tinha ficado grávida no solstício de inverno, na noite mais longa, né? Que é o solstício de inverno. Então, digamos que Maria já estava grávida há 3 meses. Quando foi visitar, aí faltava então apenas 6 meses para que Jesus nascesse, né? E que, como foi dito, né? João Batista nasceu entre o final de dezembro e o início de janeiro. Jesus teria nascido então entre junho e julho. Lembrando, pessoal, essa conta fui eu que fiz, que não é a verdade, não sei se é a verdade absoluta, mas pelo que está escrito na Bíblia, né, é a lógica, né, usando algumas informações da Bíblia. E também porque Jesus tivesse nascido em dezembro, se ele tivesse nascido em dezembro em Nazaré, seria muito frio, sabe? Muito frio. Em um estábulo, barbaridade. A Bíblia diz isso, mas diz que nasceu em estábulo, não diz que nasceu em dezembro. Porque se eles tivessem nascido em dezembro, eles congelariam, porque é muito frio. Era muito frio também naquele tempo. Bom, pessoal, estamos finalizando o Jornal Últimas Notícias de hoje. Um grande abraço. Boas festas para você e na segunda voltaremos a nos encontrar aqui no Jornal Últimas Notícias. Até lá!